Vamos falar sobre o Invisible College. Oi, eu sou o Erlan Tostes e eu decidi dedicar 2021, todos os meses, todos os dias desse ano para o estudo da filosofia. E eu escolhi a instituição Invisible College para que eu possa ter uma instrução formal num estudo acadêmico sério, para que eu pudesse entender a historiografia da filosofia, ou, para usar a linguagem do INC, os momentos decisivos da filosofia no Ocidente. O Invisible College é uma startup de capacitação teológica e eu decidi fazer parte do INC porque eu conhecia o trabalho, conhecia o ministério do Pedro Dulce, que é um dos idealizadores. Já tinha lido livros dele, já tinha até o visto presencialmente em um congresso, o BT Day, que aconteceu, se não me engano, em Campinas em 2019. Eu decidi estudar filosofia porque é uma área que eu gosto e eu comecei a estudar, comecei a ler de fato. Eu estava na faculdade, só que a faculdade que eu fiz não era de ciências humanas, É uma área das ciências exatas. Eu sou analista de tecnologia da informação, trabalho com TI há mais de 10 anos. Eu sou especialista em engenharia de sistemas, mas a minha paixão mesmo está na área de humanas, está na filosofia, na sociologia, na antropologia, na história, e foi por isso que eu fui fazer um seminário teológico. Sou formado em teologia também. Lá, na época da faculdade ainda, em sistemas de informação, eu passava o dia na biblioteca da faculdade lendo os clássicos, lendo Platão, lendo Aristóteles, eu li metafísica, li política, li a República. Eu era bem nerd, Eu sempre fui o cara das histórias em quadrinho, do mangá, dos livros, da literatura, e entrei de cabeça na área da filosofia, mas como autodidata, E assim fui, esse tempo todo. Eu gostava bastante de Schopenhauer, gostava de estudar falácias lógicas, de estudar a construção de argumentos, a construção do pensamento, gostava de estudar política, economia, essas áreas que orbitam o universo da filosofia. Mas nunca fiz uma graduação formal, nunca fiz uma pós-graduação ou um mestrado. Inclusive agora estou tentando entrar em um mestrado na área de filosofia da linguagem. Queira Deus que eu consiga. Bom, em 2020 surgiu essa oportunidade. No finalzinho abriram as inscrições para o Invisible College, havia tutoria filosófica e a proposta era passar o ano de 2021 todo lendo e aprofundando e produzindo conteúdo também filosófico. A bibliografia é bem vasta, são dezenas, talvez chegue a centena de livros, Eu não cheguei a computar especificamente, mas pode ser que esteja beirando já os 3 dígitos de livros. Mas o carro-chefe são os comentadores da história da filosofia, Dario Antiseri e Giovanni Reale, nos seus 3 volumes da história da filosofia, Anthony Kenny também, com 4 volumes de história da filosofia, Bertrand Russell com seu box de história da filosofia em 3 volumes também, Gordon Clark e o seu livro de Thales a Dewey, que também é um bastião para os estudos de filosofia, e os livros específicos para cada tema, Cada mês é um tema. Então, janeiro, por exemplo, foi o mês dos gregos. A gente leu sobre os pré-socráticos, Anaximandro, Anaxágoras, Tales, a gente foi ler sobre a história deles. O Clark, de forma curiosa, começa o livro dele dizendo a hora exata e o minuto exato em que a filosofia foi criada. A gente vai vendo a construção histórico-cultural do Estado grego, o movimento dionisíaco, apolínico. A gente vai vendo todo o desenvolvimento que floresce. Tem toda uma estrutura política que permite florescer e desabrochar essa nova forma de enxergar o mundo, a filosofia. Então, em cada mês tem temas diferentes, a gente vai estudando o autor específico de cada mês, e essa experiência de ler os historiadores da filosofia, compreender como que eles pensavam, o que acontecia naquele período, tem sido muito enriquecedora. No mês passado, a gente estudou sobre o existencialismo do Kierkegaard, e agora estamos estudando Nietzsche, Heidegger, Husserl e Wittgenstein. Particularmente para mim, esse último tem sido um tema muito interessante porque foi o meu objeto de estudos durante o meu seminário teológico na produção do TCC. A minha monografia foi sobre o cristianismo segundo Ludwig Wittgenstein. Então eu tentei encontrar vários aforismos, várias declarações de Wittgenstein em sua filosofia e em seus escritos
que apontam ou se conectam de alguma forma, né, tocam as doutrinas cristãs. Uma coisa muito legal no Invisible College é o incentivo à escrita, ou seja, todo mês a gente tem que escrever um ensaio filosófico, no mínimo 5 laudas, sobre um tema específico daquele mês. Então, por exemplo, eu já escrevi sobre a mimesis no primeiro mês, né, sobre como Platão e Aristóteles enxergam a mimesis de forma diferente. Escrevi também sobre Santo Agostinho, Santo Ambrósio, lá em Milão, como foi o encontro dele com Fausto de Milevo e como copos preciosos não matam a sede, uma citação do Agostinho em suas Confissões. Falei sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo, né, e criei o conceito de edaidade, foi publicado lá no blog do Invisible College. Falei sobre tradução, sobre o tradutor e traditore, né, sobre como o tradutor pode ser considerado um filósofo. Então é muito interessante esse incentivo e essa base que existe para que você possa produzir um material próprio, produzir uma síntese daquilo que você está absorvendo durante seus estudos. Quanto ao ritmo de leitura, é alucinante, são muitos livros. Só um momentinho. Nesse momento eu tô lendo esses caras aqui. Então eu tô lendo o Kenny, né, o volume dele sobre a filosofia no mundo moderno, o Antissérie e o Reale na filosofia contemporânea, um calhamaço, mas é claro, são capítulos específicos, né? O próprio de Tales a Dewey também, aqui na parte final já dos modernos. E, finalmente, um material específico do Wittgenstein, o Tractatus e as observações filosóficas que tem sido alvo da minha pesquisa para que eu possa escrever o artigo no final do mês. Basicamente é isso que eu faço, é isso que eu estudo. Essa experiência tem valido para mim principalmente como um pontapé para uma certeza que eu tenho, que é de que essa é realmente a minha paixão, é o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero, e não à toa estou num processo seletivo para um mestrado em filosofia. Mas também me serviu para ver que a experiência autodidata é uma coisa maravilhosa, mas é perigosa, é autoenganosa. Em primeiro lugar, porque eu não tenho alguém para me dizer, para me dar um feedback. E é interessante que todos os textos que a gente não escreve ponto final, né? Eles são corrigidos e há um feedback sobre a qualidade do texto, não apenas sobre ortografia, morfossintaxe, mas também sobre a qualidade do argumento que está sendo produzido ali. Nós também temos encontros mensais com o Pedro e o Fred, que são os dois doutores, que fazem essa avaliação de como está sendo o ritmo de leitura, como está sendo o processo de aprendizagem, e algo que eu não tinha enquanto apenas estudante autodidata, que pegava lá, eu vou pegar O Mundo como Vontade de Representação, do Schopenhauer, e começar a ler. Ok, eu posso até fazer isso e até assimilar um pouco do que está sendo dito ali, mas isso é um auto-engano porque me falta bagagem, me falta compreender quem o Schopenhauer está respondendo. Por que o Schopenhauer e o Hegel tinham tantos problemas um com o outro? Os conceitos e os contextos históricos e filosóficos, né? Filosofia é sempre a tentativa de resposta a um problema filosófico. Eu não entendi os diálogos supra-seculares, né, que rompiam as barreiras de espaço e tempo, como que Hegel, Marx, Feuerbach dialogavam com Sócrates. Esse tipo de nuance me faltava. E agora eu posso dizer que eu tenho um pouco mais de robustez no meu pensamento filosófico. Não que isso queira dizer alguma coisa, não que isso me torne melhor que ninguém, mas eu só consigo enxergar o quanto que eu estava me sabotando. Então essa é a minha experiência no Invisible College. Peguei a turma piloto de filosofia, então é claro que houve alguns contratempos em relação a gravações, em relação a aulas, o que não é nenhum problema, porque o ritmo de leitura já me deixa ocupado o mês inteiro. E eu quero gravar um vídeo posterior falando sobre os outros cursos que eu já fiz e todo o meu processo de capacitação teológica e filosófica que eu tive até então. Ficou muito parecido com um vídeo promocional, com um merchan, mas não é. Aliás, Pedro, Kaique, se quiserem me patrocinar, eu tô dentro. Essa foi a minha experiência. Eu incentivo você a procurar capacitação onde quer que você queira se aprofundar em uma área de conhecimento. Conhecimento é sempre muito bem-vindo. Tchau!